Graça e paz, mais uma noite para a gente mergulhar nas Escrituras. Você é nosso convidado. Hoje aqui em Cruzeiro está um dia todo chuvoso, mas graças a Deus que os irmãos estão aqui. Você que me acompanha aí por essa transmissão, eu louvo a Deus. Você que vai ter acesso a esses vídeos, poderoso saber que essa palavra vai permanecer aqui, né? Seja bem-vinda aí a Juliana, a Kelly, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Si está online, mas está aqui, o Rio, eles assistem duas vezes, eles assistem ao vivo e online, eles têm essa graça. Você é nosso convidado. Eu louvo a Deus porque tem coisas que a gente faz que elas visam coisas assim maravilhosas. Iris, seja bem-vindo em nome de Jesus. O alvo desse movimento que estamos fazendo com a Escritura é atingir a sua vida, atingir de maneira profunda, alcançar uma verdadeira intimidade com a Escritura, uma intimidade que vai além da experiência de culto, porque é um tempo mesmo de estudo, de estarmos lendo junto. A paz, Vera Lúcia, seja bem-vindo em nome de Jesus, Gustavo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 26 de Mateus. Ao final de Mateus a gente já vai entrar em Romanos. Como eu disse, essas aulas elas vão estar disponíveis mais tarde no YouTube. Eu baixo elas e posto lá, para que você possa compartilhar pelo WhatsApp, por outros meios, e essa palavra não parar aqui, né? O alvo dessa transmissão é isso. Já há vários anos a gente faz essa escola aqui na igreja, em Cruzeiro. A gente é de Cruzeiro, interior do estado de São Paulo, comunidade evangélica do Projeto Vida. A gente está aqui já há 11 anos, esse mês fez 11 anos que cuidamos dessa igreja, e há muitos anos já fazemos essa edição aqui da escola, mas esse ano, que é o ano da salvação, a gente decidiu fazer isso de maneira mais profunda, que é através das lives, e vai ser muito interessante. Anos e anos mais tarde a gente vai poder acessar esse material lá, vai ficar lá no YouTube, para a gente tirar dúvida aí. É um legado, né, que vai ficar aí. Então vamos lá. Então, Mateus, nós já oramos, que o Senhor te abençoe onde você estiver, está me acompanhando agora. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que a graça do Eterno atinja você, em nome de Jesus. Então, Mateus 26 diz assim: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender a Jesus à traição e matá-lo, porque eles não achavam nele erro. Então eles tinham que arrumar um jeito para que ele pudesse ser preso e morto. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, repare no nome Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado o que ela fez, para memória sua. Então esse texto, há às vezes uma pequena confusão que acontece com ele. Ele é sinótico de Marcos e de João 12. Amém? O que significa que todos os dois textos que eu disse a você, tanto de Marcos quanto de João, vão citar para nós que Jesus estava em Betânia.
Essa é a indicação de que é a mesma casa e o mesmo incidente. Depois tem um outro incidente relatado em Lucas 7, que aí Jesus não está nem em Betânia e nem é na casa de Simão, é na casa de um fariseu. Lá se trata de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Possivelmente ela era uma prostituta. Um jantar daquele que Jesus foi na casa de Simão fariseu, não, na casa daquele fariseu, que agora não lembro se é Simão também, em Lucas 7, vamos ler. Um jantar como esse era um jantar público, então normalmente as portas da casa ficavam abertas, as pessoas podiam ver quem estava lá dentro, porque era quase que uma coisa assim, uma coisa bem cerimonial mesmo. Por isso que ele tinha ritos, que a pessoa convidada deveria ser beijada, amém? Seus pés lavados, era toda uma liturgia esse tipo de jantar. Então 7,36 de Lucas diz: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à parte. Então esse momento não é o mesmo momento que a gente está vendo aqui em Mateus. João 12 é o mesmo lugar. Então que lugar é esse? Esse lugar é o dia que Jesus se reuniu na casa de Simão leproso, e Lázaro, que havia ressuscitado, está presente, e a irmã de Lázaro, Maria, é quem vem lavar os pés de Jesus. Então não confunda Maria, irmã de Lázaro, com a pecadora que lavou os pés de Jesus. Ambas ofertaram algo de valor inestimável a Jesus. Esse é o ponto. O óleo que elas derramaram é o óleo que normalmente era derramado sobre para preparar o corpo de alguém para o velório. Então ela está preparando, por isso Jesus fala, ela está preparando para a minha morte. Ela acessou mesmo um movimento profético ali e fez uma oferta de entrega sem igual, que banhou o corpo de Jesus com óleo preciosíssimo e os pés dele com suas lágrimas, devido à quantidade que ela derramou. O texto chega a dizer que isso foi derramado até que ele tocou os pés, amém? Então é de um preço assim sem igual. Aí agora, depois que a gente acaba de ver um derramamento desse assim tão poderoso, a gente continua no verso 14, que diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar. Então Judas é um tema polêmico para se interpretar. Para alguns, eles se apegam ao fato de Judas ir para o céu, de não ir para o céu, porque se matou, porque não se matou. Como eu preguei domingo, Deus vê. É impossível que saibamos o que uma pessoa pensa, sente no último estágio da morte. O ladrão da cruz foi salvo naquele instante porque encontrou Jesus naquele último momento. Mas o texto diz, pastor, que ele teve remorso e se matou. Então, mas ninguém estava lá na hora para registrar o que ele falou. Eu não estou fazendo uma apologia para levar Judas para o céu, não. Eu sei que ele é chamado de filho da perdição. Eu só quero mexer na nossa consciência para que a gente não entre nesse estado de julgamento. Ele é muito perigoso. Mas enfim, o que acontece é que esse Judas, ele faz um acordo de 30 moedas de prata para atrair Jesus, para entregar para o sinédrio, para o exército que guardava o templo, uma boa ocasião para prender Jesus. A gente acabou de ler acima, no verso 4, eles deliberaram prender a Jesus com traição para o matá-lo. Então eles não podiam fazer isso durante a festa, porque Jesus era tido como um rabi. Se eles fizessem isso publicamente, ia surtar Israel em defesa de Jesus. Agora, eles estão tentando uma ocasião bem na surdina. Eles precisavam de alguém de dentro para poder entregar aonde, quando, qual o melhor momento, aonde ele estaria mais vulnerável. Então Judas aceitou esse papel por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o preço que era pago por um escravo. Você lê Êxodo 21, 32, eu vou ler para você. É muito forte esse valor específico.
aqui em Êxodo 21, diz 32. Isso. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Então, se o boi fosse muito arredio e matasse um escravo enquanto trabalha, ele deveria ser reposto pelo valor de 30 moedas de prata. Então 30 moedas de prata era o preço por um escravo morto. Era como se fosse não era o preço, era, como fala quando a pessoa sofre um problema e ela recebe a indenização de um escravo morto em serviço, era de 30 moedas de prata. Agora, o mais profundo nisso é Zacarias 11. Eu quero me ater esse aqui, talvez eu não perca, né? Mas a gente gaste aqui um tempinho nisso, porque é muito interessante. Zacarias 11, 11. Foi, pois, anulada naquele dia as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram isto, era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao olheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por todos eles, 30 moedas de prata, e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor. Então o próprio Deus, usando o profeta Zacarias, falou assim: isso é o que o povo está achando que eu estou valendo agora, 30 moedas de prata. Então o profeta Zacarias está aqui dando essa informação para nós, e Jesus está sendo entregue por esse preço, 30 moedas de prata. O que isso significa? Isso significa que uma mulher pouco acima fez uma entrega exorbitante de uma oferta extraordinária por causa de Jesus, e logo abaixo a gente vê Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata, porque ele simboliza aqueles que querem obter lucro às custas de Jesus. Então existem dois tipos de pessoas que servem a Deus: aquelas que vão se entregar por inteiro, e aquelas que vão usar Jesus como um benefício próprio, a seu bel prazer. Elas vão usar a Escritura, usar o reino, usar os dons, usar o que tiver para obter lucro disso. Então fica aí a dica sobre esse espírito de Judas. Ele deve ser combatido no nosso coração. Agora, no verso 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele disse isso audível o suficiente para que os 12, jantando com ele na mesa, ouvissem. A mesa não é como hoje, ela era baixa, eles não se assentavam em cadeiras. Ela é bem baixa, cercada de almofadas. A maioria deles se apoiava no cotovelo esquerdo e comia com a mão direita, era o comum. Então eles ficavam quase que uma rodinha em torno da mesa, todos os alimentos ali entre eles. Jesus falou num tom audível o suficiente para que todos os 12 ouvissem. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Não imediatamente naquela hora, mas o que mete a mão comigo no prato está dizendo assim: todos nós aqui desfrutamos de uma intimidade, e um de vocês que normalmente come comigo vai me trair. É isso que ele está querendo dizer. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Aqui o grego é uma afirmação branda. Ela pode ser traduzida assim: é você que está dizendo.
Tipo assim, aquela coisa entre você e aquela pessoa só. Então, o que está acontecendo aqui é que Judas fez essa pergunta num tom mais baixo e Jesus respondeu só para ele. Por que Jesus fez isso? Porque se ele agora trata disso abertamente, os outros discípulos iam impedir a morte dele. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero te mostrar que Jesus não era uma vítima involuntária. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus não é uma vítima involuntária que está sendo enganado assim, sem saber. Ele sabe quem é e ele não quer impedir essa pessoa. Ok? Então, ele dá uma resposta direta, pessoal, só para essa pessoa que perguntou, para que ele soubesse que eu sei que você vai me trair, e de uma maneira que os outros não ouvissem e não atrapalhassem o que ia acontecer. Então isso prova que Jesus não está ali enganado e nem está sendo enganado involuntariamente. Não, ele sabe, ele está ali bem ciente do que vai acontecer. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus está em jejum de vinho até a boda do Cordeiro, que é o dia que ele vai cear com a gente. Essa é a informação desse versículo. A outra informação desse versículo é que o sangue vai aplicar remissão de pecado. Remissão é um termo grego que é pôr em liberdade, significa libertação, é soltar para ir embora. É como se você tivesse um passarinho na gaiola e você abre assim, ele foi, você deu liberdade a ele. É remissão, redenção, aliás, ok? Ele está aplicando redenção pelo sangue, ele está aplicando remissão, é quando você agora passa diante de Deus sem culpa, mas não porque Deus não percebeu sua culpa, é porque ele foi longâmino, misericordioso, ele deixou você entrar ciente de quem você é. Mas o que pagou então para que eu entrasse? O sangue. É o que está acontecendo agora. Então Jesus lhes disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa convicção de Pedro, ela é boa, só que ela está apoiada inteiramente na alma. Todas as nossas convicções que são apoiadas na alma, elas são volúveis. Se mudar a sintonia, o ambiente, a gente cai junto com aquilo que acabamos de dizer. Mais tarde, Pedro vai ser cheio do Espírito Santo. Aí essas convicções vão se apoiar na fé e no poder de Deus agindo nele. Nunca mais ele negou Jesus depois da experiência com Deus no Espírito. Então a gente precisa filtrar as nossas convicções para que elas não sejam apenas fruto da nossa alma, porque a gente pode dormir falando que está firme e acordar em trevas, porque a gente apoiou aquilo num sentimento humano. Agora é necessário atingir a Deus debaixo de uma unção do Espírito, para que a nossa fé não se apoie em coisa humana, mas no poder de Deus que está sobre nós, que Deus possa gerar tal convicção em nós, assim como gerou em Pedro. Pedro sai de um estado onde ele afirma agora e logo pela madrugada ele está negando, e mais tarde ele afirma e nunca mais arredou o pé da sua convicção, morreu sem negar a fé depois. Então em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que é o lugar da prensa, é um lugar onde se planta azeitona, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Jesus está no campo da prensa sendo prensado pelo seu propósito. Nenhuma pessoa que foi chamada por Deus está livre da prensa. Toda pessoa que tem um entendimento acerca do que Deus quer de você vai ser prensado, porque é dessa prensa que Deus vai extrair o melhor óleo de nós, a melhor unção, o melhor mover, a melhor entrega, a melhor convicção. Ninguém está isento da prensa. Não existe essa bonança que é pregada. O reino é assim. As pessoas vão se entregar ao propósito de Deus e elas vão ser prensadas em algum estágio da vida, porque isso é que vai promover nelas a virtude, a honra, o aprendizado, a sabedoria verdadeira, amém? Não aquela teórica que carregamos apenas de ler, mas aquela mais profunda, ela vem da prática da fé. Nem Jesus escapou da prensa. Ele está no jardim de Getsemane, sendo apertado agora nas suas convicções, e ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas em tudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o ponto. Essa é a melhor frase que a gente pode falar para Deus. Em tudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a afirmação que vai desatar o reino de Deus sobre a nossa cabeça, porque às vezes a gente fica numa posição brigando com Deus, como Gamaliel disse lá em Atos, quando eles estão prendendo os apóstolos, estão querendo açoitar Pedro e os demais, e Gamaliel dá um conselho e fala: surgiu Teudas, ele arrastou 400 pessoas com ele, e ele morreu e essas pessoas foram embora. Depois surgiu outros pregadores, que também arrastaram uma multidão de pessoas, esses também sumiram, e as pessoas se foram. Agora, se isso que está acontecendo agora for de Deus, nem eu, nem vocês, ninguém vai conseguir impedir isso. Então é necessário a gente observar isso, segundo as palavras de Gamaliel, para que a gente não seja pego lutando contra Deus. Ou seja, existem coisas que Deus está realizando, e é melhor eu dizer: Pai, em tudo seja feito como tu queres e não como eu quero. Para quê? Para que eu não seja pego lutando contra Deus. Então Jesus está se entregando à corrente daquele dia, se entregando a aquele mover. Ele: olha, é doloroso demais, mas em tudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí, voltando para os seus discípulos, ele os achou dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turma, com espadas, porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele em quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Esse é Pedro, cortou a orelha de Malco. O outro evangelho vai nos contar isso. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Essa também é uma boa dica de Jesus. Cuidado para você não fazer justiça com as próprias mãos. O apóstolo Paulo mais tarde vai escrever em Romanos, um livro que a gente vai começar a estudar hoje ainda, ele vai dizer assim, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. É fato que nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, começamos a participar da natureza divina. É comum agora que você fique extremamente indignado contra o pecado, contra as atrocidades que o ser humano é capaz de cometer. É normal que a gente se encha de ira quando vê injustiça. Só cuidado para você não agir com espada, porque quem vive da espada morre pela espada. Ou seja, quem pratica justiça com as próprias mãos pode cair nisso. Isso é Deus quem nos justifica, e de Deus ninguém zomba. Amém? É mais fácil pedir para ter misericórdia, porque Deus um dia vai pesar a mão. Se não for agora, vai ser no juízo final.
que Deus tem misericórdia dessas pessoas. É fato que o seu coração vai se encher de indignação. Era isso que os profetas carregavam quando verbalizavam na terra o reino de Deus, porque o papel de um profeta era trazer a essência do coração de Deus para a terra. Imagina quando Ezequiel está profetizando e a nação está tomada de idolatria, tomada ao ponto de ser levada cativa ao exílio. Imagina quando ele profetiza. Imagina quando Jeremias está dizendo que o povo está virando as costas para Deus. Eles estão cheios de indignação, mas o coração deles ainda tem misericórdia. Eles ainda choram por aquele povo. Deus, tem misericórdia de nós, livra-nos desse cativeiro, Deus. Para de orar, que não tem como livrar, Deus disse para Jeremias. Então, é uma dica essa. Bainha tua espada, 53. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? O que está acontecendo aqui é que os discípulos ainda não entenderam a profundidade do que João escreveu, é o último dos evangelhos, ele escreveu bem mais tarde, que esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não tinham ainda essa concepção plena. Quando a gente lê o Evangelho foi escrito muito tempo depois desse acontecimento, 60 anos depois, 68 anos depois. O de João, 95 a 98 anos depois que Jesus morreu, foi escrito. Agora, quando o Evangelho é escrito, aí eles trazem as palavras que fazem referência ao fato. Quando fala assim, e Jesus disse isso se tratando da sua morte, porque ele ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Aí eles entenderam. Isso significa que depois de um tempo, Jesus morrendo e ressuscitando, eles, era por isso que ele falava dessas coisas, de derrubar o templo em 3 dias, e de erguer o templo em 3 dias e tal. É por isso que ele estava falando acerca da sua morte, não do templo lá feito de pedra. Mas esse entendimento veio um pouco mais tarde. No ato, eles não tinham essa concepção ainda. Tanto que Pedro quer livrar Jesus às custas de sangue, de espada. E ele olha para Pedro e fala assim, rapaz, se eu quisesse agora, eu rogava ao Pai. Ele mandava para cá 12 legiões de anjos. Eu gosto de aplicar esse entendimento, que um anjo no Antigo Testamento feriu um exército de 185 mil soldados. Um anjo, 12 legiões de anjos. Uma legião romana era por volta de 6 mil. Imagina quantos mil anjos Jesus podia invocar naquela hora. Era o fim do mundo. Então, como eu disse a você pouco tempo atrás, quando ele está nessa conversa com Judas na última ceia, ele não é alguém involuntário, que está sendo pego de surpresa. Ele é o sacrifício vivo de Deus. Ele está dizendo, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja do jeito que eu quero. Se é para ser desse jeito, eis-me aqui, eu me rendo a isso, eu me dou por inteiro a isso, porque eu quero salvá-los. Como, pois, se cumpriram as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder, naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Eles disseram, todos eles, junto com Pedro lá atrás, ninguém aqui vai te negar, Jesus, nós estamos para ir contigo até o fim. Mas quando acabou o momento que eles botaram algema em Jesus mesmo, começaram a arrastar ele e bater nele no caminho, ali os discípulos se dispersaram. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso com Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram 2, afirmando, este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu Jesus, tu disseste. É a mesma afirmação, pode ser
pode ser interpretada sim, é verdade, pode ser interpretada é desse jeito mesmo que você está falando. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. Aproximando-se uma criada, disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramentos: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Porque o discipulado verdadeiro vai fazer você falar igual quem te ensina. É normal. Quem alimenta a sua alma, você vai falar igual a ele. Se o seu pastor for do YouTube, você vai falar igual a ele. Se o seu pastor for seu patrão, você vai falar igual a ele. Não tem como fugir disso. É quase que natural. Aí ele é reconhecido pela maneira de falar. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: e antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, que o real motivo de Judas ter feito o que fez era assim, chega a ser ingênuo. Ele queria que Jesus se apresentasse como Deus ali. Ele entendeu quem Jesus era, ele entendeu que Jesus é o Messias prometido, ele é aquilo que a profecia diz. Mas nós vamos ver em Romanos, Jesus na parte humana é o filho de Davi, mas ele ocupou a posição de filho de Davi para aplicar um reinado muito mais amplo do que qualquer reino que Davi já teve na terra. Parece que Judas se perdeu, foi nessa interpretação. Então ele meio que quis forçar Jesus a se revelar, a começar uma revolta, a tomar Israel logo de uma vez da mão dos romanos. E quando ele viu que Jesus foi como ovelha muda levada ao matadouro, isso aí deixou ele pirado. Ele falou assim: eu não entendi nada. Então acho que ali começou a cair a ficha dele. Quando ele viu que Jesus foi condenado e nada do que ele esperava aconteceu, aquilo ali fez a ficha dele cair. Cara, o que eu estou fazendo? Aí era tarde demais. Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. A religião não está nem aí com quem vai morrer. Desde que a vontade dela se cumpra, não interessa se é inocente, se não é, que morra. Mas Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas. Burros eles não são. Eles não iam pegar esse dinheiro e botar junto com as ofertas do templo, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro, como diz lá em Zacarias, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Só 2 detalhes eu vou explicar aqui.
Primeiro que o autor chama esse texto, assim como profetizou o profeta Jeremias, e o versículo que vem embaixo, você pode ver que ele entra numa outra diagramação na página da sua Bíblia. Ele tem que ser assim, porque ele é uma citação de um texto do Antigo Testamento. O texto que eles estão citando aqui agora é o de Zacarias, que eu li para você, e Mateus está dizendo que é Jeremias que escreveu. Há algumas explicações para isso. É que os profetas do Antigo Testamento, como eu posso dizer, todo o compêndio sobre as profecias dele estavam dentro de um pergaminho que o nome era dado a Jeremias. Então era meio que comum as pessoas falar segundo o profeta Jeremias aquilo que outros profetas também profetizaram, só porque o título do negócio era de Jeremias. A outra interpretação para isso é que essa profecia realmente teria sido profetizada por Jeremias e escrita por Zacarias mais tarde no seu texto, citado por Zacarias. Mas é só um detalhe, só para você saber, porque senão está parecendo um erro. Porque o cara fala assim profetizou Jeremias, aí você vai procurar que texto é esse, você vai achar ele em Zacarias, mas o que está acontecendo? Então tem essas explicações. Pode ser então que o livro de Jeremias encabece os livros proféticos nos dias de Jesus, aí por isso referia a Jeremias como autor da profecia. Na verdade ele é o autor assim, ele era, não cabe a palavra autor, registra o nome dele como se fosse, não é que como se fosse dele, vamos dizer assim, o livro do profeta Jeremias continha as profecias de vários profetas. Então era normal falar profecia de Jeremias, mas na verdade de algum profeta que estava dentro daquele compêndio que levava o nome de Jeremias. Bom, aqui o texto diz que Judas se enforcou, e depois a gente lê lá em Atos 1:18, que a impressão que dá é que ele pulou do precipício. Aqui esse cara que gosta da origem do Drácula, se você assistiu algum bom filme sobre isso, a lenda diz que o Drácula é o Judas que se matou, por isso que a prata mexe com o vampiro. Já viu esse negócio? É a lenda. Não tem nada disso, fique em paz. Mas veja bem, aqui em Atos, você não sabia? Por isso que o vampiro tem medo de prata? É porque eles falam que Judas é o traidor, e ele se tornou um ser eterno para ficar vagando na terra e causando destruição, e a única coisa que fere ele é a prata, que ele traiu Jesus por causa dela e tal. É a crença mitológica deles lá. Mas enfim, em Atos aqui 1:18, viu? Estudar a Bíblia também é cultura. Então o alho inventaram mais tarde, a prata tem alguma coisa a ver. O Atos 1:18 então diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então, o que está acontecendo? Judas realmente se enforcou. O que acontece é que possivelmente ele se enforcou em uma árvore à beira de um precipício. Ou a árvore quebrou, ou a corda partiu, e ele, além de se enforcar, teve a queda e se espatifou lá embaixo, suas entranhas, suas tripas, suas vísceras esparramaram para tudo quanto é lado. É isso que Atos está contando, e é isso que parece estar oculto aqui no texto, mas só parece. Verso 11 do capítulo 27. Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizessem morrer Jesus. De novo,
Perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Essa é a voz da multidão. A mesma multidão que estava outrora dizendo que ele era o Hosana, o filho de Davi, aquele povão todo gritando, é o mesmo povão agora dizendo crucifica. A multidão, ela vai atrás do pão, ela vai atrás do show, ela quer o sangue, ela quer o inédito, ela não se importa. Essa é a multidão. Os discípulos vão atrás do pão. Não, vão atrás do relacionamento que está por trás daquele pão. Amém? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o túmulo, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós, sobre o seu sangue, sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. Após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Então tem uma série de pessoas que servem a Jesus. A multidão, ela gosta do milagre, ela gosta dessas coisas. Já são mais perto, os 12 e os 3. São níveis. E o nosso relacionamento, ele vai sair da multidão, nós vamos passar a ser como os 70, como os 12. E quem sabe a gente não chega a ser um dos 3 que Jesus pode contar com eles mais profundamente, em nome de Jesus. Logo, a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Imagina a pessoa que criou o universo, vendo os caras escarnecer dele. Tem que ter uma graça muito grande. Ele não precisa nem falar para os caras deixar de existir no planeta. E cuspindo nele, tomaram o caniço, davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus, um certo trecho da caminhada, que Jesus estava extremamente machucado, cansado, a noite toda sendo julgado, a noite toda sofrendo na mão daqueles que o prenderam, e passou o dia sendo açoitado duramente. Ele leva a cruz uma certa etapa, e depois, já para não conseguir, eles ameaçam esse Simão Cireneu para que ele possa ajudar Jesus a levar sua cruz. Amém? A cruz é algo que nos ensina de um jeito muito poderoso. O texto vai dizer assim: chegando a um lugar chamado Gólgota, significa lugar da caveira, deram-lhe beber vinho com fel. Esse vinho com fel era um tipo de entorpecente, era uma coisa que alguns tradutores chegam a falar sobre mirra e essas coisas misturadas. Elas tinham um fator assim, meio entorpecente, meio anestésico, para deixar a pessoa meio assim voada. Aí Jesus rejeitou essa bebida, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, partiram entre si suas vestes, tirando sorte. Então a cruz tem um mistério. Primeiro, que Jesus chegou a um ponto que ele não conseguia levar a cruz sozinho. Então alguém surgiu para lhe ajudar naquela fase. E outra coisa que a gente lê nesse trecho é que o crucificaram. Eu vi hoje a Ana Paula Valadão falando um negócio assim, nossa, mexeu muito comigo, cara. Ela está numa live assim com o Cirilo, até o link mandei para você, o link está lá, é sobre isso, depois você assiste. Ela fala assim, nós somos chamados a pegar a nossa cruz e seguir, somos? Mas ninguém se crucifica sozinho. Você pode pegar um martelo, prega uma mão sua, e você pode usar a mesma mão e pregar seus pés, mas essa última mão alguém vai crucificar.
Então sempre vai existir uma pessoa para nos crucificar. Não é nos crucificar nesse contexto de nos acusar, não. É ajudar a matar a nossa carne. Sempre vai haver alguém que vai ferir a nossa humanidade muito profundamente. Isso faz parte do processo de crucificação. Então aquela figura de crente vitimista, que sempre está preocupado com alguém que se levanta, assim, isso deve ser deixado no passado. Porque a gente vai pegar a nossa cruz e a gente vai seguir Jesus. Mas eu posso pregar uma mão minha e posso pregar meus pés, mas essa última mão alguém vai ter que me crucificar. Alguém vai me ajudar a morrer definitivamente por Cristo. Eu vou ter que anular a minha vontade definitivamente para que assim nasça o reino de Deus em mim. Isso é o que a gente vê em Colossenses 3,5, quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim, vocês devem fazer morrer a vossa natureza terrena. Para quê? Para que a natureza divina ela se manifeste plenamente. Agora, tem dois detalhes nesse trecho aqui. Detalhe número 1, a cruz estava sendo extremamente pesada para Jesus naquele estágio. Surgiu Simão, Cireneu, para estar com ele naquele momento e ser ali alguém, esse Simão, ele é o cara coadjuvante ali, a cruz é de Jesus, mas graças a Deus surgiu alguém que dava suporte a ele naquele momento mais difícil da cruz. Mais tarde o Cireneu some, ele não é prego junto lá, ele não está pregado junto com Jesus na cruz, porque a cruz é de Jesus, e alguém vai fazer o serviço. Jesus não tem como pregar a si mesmo na cruz, nem se ele quisesse. Então, essa coisa que ela disse hoje, ela disse isso há muito tempo, eu vi hoje, mexeu muito comigo, porque às vezes pessoas vão ser usadas para nos ajudar no processo de crucificação, na morte do nosso eu. Pessoas que vão servir de martelo e cravo para anular de uma vez aquilo que a gente ainda acha que tem direito sobre alguma coisa, sobre a vida, sobre a vontade, ou coisa assim. Amém? Eu sei que essa mensagem pode ser forte para alguns e polêmica para outros, mas para mim ela é o reino de Deus. Todos fomos chamados para sermos crucificados. Amém? Já estamos crucificados. Agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aí, aonde mora as maiores dores e decepções das pessoas? É enquanto elas resistem essa última mão para ser crucificada, e gente tentando segurar ela para cravar o prego nela logo de uma vez e a gente morrer definitivamente, e a gente fica nessa luta tentando tirar a mão de alguém, e Deus não deixa. Deus não deixa a gente ter força para tirar a mão daquela situação. A gente vai ser crucificado como um todo. Mas o reino de Deus vai brotar em nós de um jeito sobrenatural. Não é que Deus vai só causar dor, é que a nossa humanidade vai ter que sucumbir diante das revelações eternas do reino. Não dá para viver o menor dos dois mundos. Amém? A gente quer viver a plenitude do reino de Deus, o processo é crucificação, não tem jeito. 36. E assentados ali o guardavam por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação, esse é Jesus, o rei dos judeus. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Todas essas frases, elas estão no Salmo 22. A grande maioria delas agora aqui vão estar presentes no Salmo 22, é um salmo davídico, que assim relata a crucificação de um jeito absurdo. Davi, centenas, 1000 anos antes quase de Jesus, está falando da crucificação com detalhes assim muito forte. E Mateus, como é um bom judeu, lembra que o Evangelho de Mateus ele é especificamente para um judeu ler. Por isso que Mateus o tempo todo está trazendo as profecias, os textos do Antigo Testamento, os discursos de Jesus quando ele falava sobre a lei. Mateus está dando muita ênfase a essas coisas que ele quer mostrar o Jesus, o Filho de Deus, descendente da linhagem de Israel, descendente de Davi, coisa e tal. Aí o Salmo 22, vamos dar só uma olhadinha para a gente não passar batido aqui, ó. 22:1, por exemplo, ó. Deus meu, por que me desamparaste? Você conhece essa frase?
Tem mais aqui, ó. Olha o trecho do 13 em diante. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera e derreteu dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando, encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então, o Salmo está aí descrevendo a crucificação de Jesus. De igual modo, os principais sacerdotes, os escribas, anciãos, escarnecendo, dizia: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Amém? Então, essa aí está no Salmo 22:8, essa frase. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse sou filho de Deus, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, então desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, 3 da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22:1. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja, e tendo embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Agora já é outra bebida. Ele está extremamente com sede agora, e eles misturam fel ao vinagre. Vinagre é um vinho bem barato, ele é muito ácido, muito ardido nos lábios, e eles põem fel nele, ele fica extremamente amargo, é impossível beber aquele líquido. Então, o primeiro líquido era a tentativa de entorpecer Jesus e anestesiar. O segundo líquido faz parte do martírio. O cara está extremamente sedento, com a boca sem saliva, que está sangrando muito, isso dá sede, naturalmente. Ele está num dia quente, do meio-dia às 3 da tarde, sangrando, suando extremamente, uma noite inteira acordado, sendo açoitado e todas essas coisas. Ele está extremamente sedento, os caras estão dando para ele algo que é impossível de beber, é impossível de saciar. Aí está fazendo parte já do martírio, é para aplicar sofrimento mesmo. Logo um deles correu a buscar a esponja, então, e os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Aí Jesus morreu. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Repara no 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, a gente corre o engano de achar que eles ressuscitaram imediatamente. Como o texto não é muito claro, não há muito o que se dizer dessa ressurreição, porque não há mais nada escrito sobre ela, biblicamente. Então o que a gente pode fazer são inferências ao texto. Então há uma corrente de pessoas que acreditam que essas pessoas que ressuscitaram aqui no dia que Jesus morreu, elas acreditam que elas ressuscitaram assim como Lázaro. Elas ressuscitaram, foram reconhecidas pelas pessoas que viviam ali entre eles. Então são pessoas que morreram não muito distante daquele tempo, não faz assim um absurdo de ano que essas pessoas estavam mortas. Eles são vistos por muitos, e essa crença acredita que eles voltaram ao convívio normal, assim como Lázaro. Eles fazem uso do texto de Colossenses e outros textos que dizem que Jesus é o primogênito da criação, que ele ressuscitou primeiro e tal. Aliás, eles não fazem uso disso. Outros fazem uso do texto de Colossenses, dizendo que Jesus ressuscitou primeiro, que ele é o primogênito, e então não tinha como alguém ressuscitar antes dele, no corpo glorificado.
Porque tem gente que crê que Jesus, que ali aquelas pessoas ressuscitaram como Lázaro. Isso é uma coisa. Outra coisa é essas pessoas ressuscitarem como Jesus, já num corpo glorificado e serem levados para a glória. Ambas as interpretações, não são interpretações, são inferências. Ambas as inferências ao texto são até cabíveis. Dá até para a gente pensar nelas. Agora, a questão é, se eles ressuscitaram e saíram do sepulcro após a ressurreição de Jesus, eu creio que essas pessoas ressuscitaram depois de Jesus, não no imediato momento que Jesus morreu. É só ler o 53. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Amém? Então a gente vê, por exemplo, em Efésios 4:8, diz assim, que ele desceu até as partes mais baixas da terra. Quem desceu, senão aquele que subiu e que levou cativo o cativeiro? Então, a interpretação de levar cativo o cativeiro significa que houve uma mudança no mundo espiritual. Então, essa ressurreição, ela não pode ser um impedimento para a gente alcançar o que realmente esse texto quer dizer. Se a gente parar no fato, se ressuscitaram com o corpo de Lázaro, que é um corpo natural, ou se ressuscitaram com o corpo já glorificado, que é o caso de Jesus, e que por isso foram levados para o céu, glória a Deus, é um bom raciocínio, a gente deve queimar neurônio para interpretar isso. Mas há mais sobre essa ressurreição que a gente deve ter em mente. Veja bem, o texto de Efésios 4:8 diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Então há uma interpretação sobre esse texto, que Jesus desceu no inferno e ele tomou a chave da vida e da morte na mão do diabo. Você entende essas coisas? Sim, ele levou cativo o cativeiro. Por que isso está acontecendo? Ele levou vida aos lugares mais baixos da terra. Então é onde Jesus entra a restauração, a ressurreição, a libertação, a tudo. Então essa é a prova ou o motivo pelo fato dessas pessoas terem ressuscitado com ele. Agora, o que acontece com as almas é mais interessante, porque o diabo, ele tinha, como eu posso dizer, uma legalidade muito forte sobre as pessoas e mantê-las presas a esse lugar, no Hades, no sofrimento. E quando Jesus morre, ele está inaugurando uma outra etapa no pós-morte. Ele está separando essas coisas. Então a ressurreição desses caras aqui, ela, na verdade, ela suplementa, ela traz assim mais embasamento de que a morte não detém assim um poder irresistível mais sobre as pessoas, porque Jesus está arrancando elas do império das trevas. Então isso é um prenúncio de que a gente vai ressuscitar em Cristo Jesus mais tarde. Daniel 12:2 vai falar sobre isso, que os justos ressuscitarão com ele no fim. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o que Coríntios diz para nós no capítulo 15, fala, tragada foi a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Ela já não tem mais esse poder escravizador sobre as pessoas, porque Cristo inaugurou uma outra etapa agora sobre a vida das pessoas. Aí entramos numa nova aliança, numa nova percepção, onde as pessoas que morrem em Cristo Jesus estão com Ele no paraíso, e as pessoas que morrem distantes da fé estão ainda sob o poder do inferno. Não no inferno, porque o inferno ainda não existe. Ok? O lugar de sofrimento existe. O inferno em si, como diz Apocalipse, é o lago de fogo e enxofre. Esse é o inferno, que ainda não foi inaugurado. Ele é inaugurado com a besta, os falsos profetas, mais tarde com o juízo final. Aí sim, essa seria a segunda morte, e aí as pessoas seriam condenadas eternamente no fogo eterno. Mas essa ressurreição aqui, ela é muito poderosa, independente de que nível de ressurreição foi, ela é uma ressurreição, é verdadeira. Por que fica nessas minúcias? Que a gente quer exatidão. Amém? Se essas pessoas ressuscitaram com o corpo glorificado, é o que eu creio, Jesus levou elas com ele embora para a glória, elas estão lá com ele agora, amém? Vivas, porque Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos, o próprio Jesus disse isso aqui. E assim a gente vê esse fim aqui. Agora vamos para o 54. O centurião que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem.
Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para entrar no sepulcro, se retirou. Acharam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem. E depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. E indo, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Está vendo que houve um terremoto no dia que Jesus ressuscitou? Ele às vezes não é confundido. Se você ler lá o 53, houve um terremoto e os mortos saíram do sepulcro. Então, possivelmente no dia da ressurreição de Jesus, é que esses mortos ressuscitaram junto com ele. Ok? Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Elas foram lá na expectativa de achar o corpo de Jesus morto. Só que elas não tinham conhecimento ainda. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, mais tarde ele fala: se a gente esperar em Jesus só para essa vida, somos os mais miseráveis do mundo. Vamos ler lá, é 1 Coríntios 15, ó. Porque esse é o segredo do cristianismo. Então, você que está na internet comigo, toda terça-feira às 19h30 a gente vai ler o Evangelho e todo o Novo Testamento junto. Eu vou estar tentando aqui explicar para você, e a gente mergulhar nas Escrituras, sua mente ser aí tocada pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que isso vai provocar algo extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Então veja bem, 1 Coríntios 15, 19, vamos ler a partir do 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo permaneceram dormindo, no caso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o que está acontecendo com as mulheres é que a esperança delas é que Jesus estivesse lá no túmulo e elas pudessem limpar o corpo dele, cuidar dele, porque ele morreu, tadinho. Só que a esperança delas foi frustrada porque Cristo ressuscitou. Essa é a base, essa é a força do cristianismo. Se não há ressurreição em Cristo, não há perdão de pecados. Se não há ressurreição de Cristo,
Não há mais perdão, não há mais justificação. A fé não existe. Então a esperança delas é encontrar o Jesus morto. No outro evangelho fala assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ou seja, por que você está ainda perambulando entre coisa morta, quando aquilo que é seu já está vivo, já está feito, já está consumado? É porque a gente, como ser humano, às vezes a gente tem um hábito de ficar procurando em coisas que já não fazem mais sentido para nós, algum tipo de sentido, sendo que Jesus é o Rei dos Reis, Ele salvou você, Ele provocou milagre na sua vida. Você abriu o coração para Jesus, Ele entrou em você, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não tem como você procurar na vida antiga, porque o seu Cristo está vivo, o que Ele fez em você já está consumado. Então não dá para visitar o passado, não dá para ficar na esperança de algo. E essa é a certeza que guarda o nosso coração acerca daqueles que já morreram. Se eles morreram em Cristo Jesus, estão salvos. Então nosso coração deve ficar em paz com isso agora. Amém? Então ele diz no verso 7: e depois depressa dizei aos discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, para eles não contar a verdade, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue a conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como foram instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Como é que pode, cara? Estão vendo, estão duvidando ainda, os caras estão terríveis. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, essa é a palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Alguns têm um pensamento errôneo de achar que você convidou alguém, que você trouxe a pessoa na igreja, ou numa experiência de culto, ou na casa de paz, uma célula, uma reunião, um evangelismo que você fez, aí aquela pessoa entregou a vida para Jesus, você agora segue o seu caminho que está feito. Não, não está feito. O seu trabalho não é esse. Segundo Jesus, o seu trabalho é fazer discípulo, batizar essas pessoas e ensinar elas a guardar todas as coisas. Esse é o discipulado. Então, não foi feito para convidar uma pessoa para ir no culto só, e nem foi feito para uma única mensagem, ou só para pregar a mensagem que as pessoas se convertem. Mas é meu dom, é seu dom, mas há essa ordem, é imperativo o verbo. Ele não é um convite, ele é uma ordem. Vão pelo mundo, preguem a verdade a essas pessoas e ensinem elas, batizem elas, façam delas minhas discípulas, assim como vocês me servem. Eu quero que elas me sirvam. Então, se prepara para o ano da salvação. O ano da salvação é o ano que a gente se envolve com a vida das pessoas. Não é só o ano que a gente convida as pessoas para vir no culto. Isso também é tremendo. Mas o trabalho não acaba quando a pessoa vem no culto. O trabalho continua. Você dá assistência, você ora por essas pessoas, você ensina elas a guardar a verdade que você já tem guardado. Se você tem dificuldade com a verdade, aprenda. Se você tem traumas, seja livre deles. Para quê? Para que você possa forjar alguém livre, alguém que vai viver todo o reino, não parcialmente. Então essa era a instrução
de Jesus para cada um de nós. Assim a gente finaliza Mateus, um evangelho poderoso de Mateus. Eu gosto muito por causa de ser nele que Jesus destrincha aí parte das coisas da lei para que a gente saiba. Ao final a gente faz perguntas, amém, sobre ele. E agora a gente vai iniciar Romanos, que para mim é o livro do Novo Testamento. Todos são, mas Romanos é nele que a gente tem os princípios assim muito fortes e muito embasados sobre a doutrina cristã. É em Romanos que a gente vai perceber assim, bem claramente a ira de Deus contra o pecado, o que isso acarretaria sobre as pessoas. Deus está irado contra o pecado, não contra as pessoas, senão Ele não tinha enviado Jesus. Jesus é a justiça de Deus, é o motivo pelo qual Deus vai nos poupar, e Ele é acessado por fé. Tudo isso está sendo defendido em Romanos. Romanos vai falar sobre a eleição dos gentios. O que é gentio? Gentio são povos que não são judeus, porque Jesus veio para os seus, a salvação era dos judeus, mas o endurecimento dos judeus fez com que eu e você, que somos gentios, pudéssemos ser salvos. Então, a carta de Romanos, ela não é igual às outras por alguns princípios. Primeiro, que Paulo, quando escreveu, não tinha ido lá. Ela não surgiu assim de uma visita, de um relatório. Paulo está num momento que ele, vamos dizer assim, teve graça para escrever, escreveu para uma igreja de judeus convertidos em Roma, ok? Que os judeus convertidos estão lá, felizes na igreja, e os gentios estão se convertendo aos montes e também estão fazendo parte da mesma igreja cristã. Então há judeus convertidos e um povão que não é judeu convertido, gentios, frequentando a mesma igreja. Paulo quer resolver alguns embates entre essas doutrinas de pensamentos, de justificação. Por isso que ele vai falar muito sobre redenção, justificação, remissão, como que uma pessoa é perdoada, por que ela é perdoada, o que ela tem que fazer para ser perdoada, o que ela não precisa mais fazer para viver com Jesus. Por que ele está respondendo essas coisas? Porque ele está escrevendo para uma igreja que é montada de judeus e não judeus, e todos professam fé em Jesus. Então ele vai trazer equilíbrio para os dois extremos, porque a gente tem um extremo que é o judeu, que vem da lei, que é já, como é que eu posso dizer, doutrinado a algumas questões, e a gente vê um outro extremo, que é o povo que está no mundo, que era o povo daquela época, que está debaixo de depravação, de toda a sorte de investida do mundo, do paganismo, das entidades, das crenças. Essas pessoas estão cultuando ao mesmo Jesus no mesmo recinto. Então Paulo tem que escrever trazendo base para que alcance não só os judeus que estão convertidos lá, mas os pagãos que estão entrando para dentro daquela igreja, para que eles também sejam livres daquela vã maneira de pensar. Não só eles, os judeus também, para que eles sejam livres daquela vã maneira de pensar a respeito da lei. Então agora, os 3 primeiros capítulos de Romanos, eles vão falar sobre como os homens são pecadores, e aí Paulo já vai aqui dar a direção. Então vamos ler capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Esse servo, ele no grego, ele é doulos. Doulos é algemado, preso ao serviço, acorrentado àquela função. Então Paulo entende o ministério. Olha o que eu estou dizendo para você. Paulo entende o ministério dessa maneira. Ele fala assim: eu estou acorrentado ao meu chamado. Quem está acorrentado ao chamado não tem mais vontade própria, não vem quando quer, vem quando tem que vir. Sim ou não? Não morre quando quer, né?
Morre toda, está acorrentado àquilo, não tem como você fugir daquilo. Ele está acorrentado ao chamado dele, ele é o servo. Então servir a Deus vai chegar a um estágio que não tem mais a ver com vontade, ou se estamos bem, ou se estamos mal, tem a ver do quanto já estamos presos ao que Deus nos chamou. Amém? Então foca nisso, esse é o ponto da maturidade, é quando a gente se vê já preso por aquilo que Cristo nos chamou a fazer, então já não tem mais vontade, ok? A não ser que não tenha como, impossível. Meu carro bateu, eu estou preso nas ferragens. Se eu conseguir sair das ferragens, eu pedi para a ambulância me levar para o culto. Mas não tem como eu sair daqui, então hoje eu não vou. No meu caso. Amém? Aí cada um com o seu caso. Mas estamos acorrentados ao chamado, não tem como. Já não faz mais questão ou distinção do que eu sinto ou deixo de sentir. Amém? Não é sentir de doença, não. Sentir emocional, sei lá, o que nos para. Nada mais nos para. Paulo está aí, o servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas, as Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne, está vendo que ele está na mesma linha de Mateus, ó? O qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele encaixa certinho com Mateus, por isso que eu escolhi ele, ok? Veja bem, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, está vendo o endereço? Chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, diante de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O nível de autoridade, não só autoridade, de fé de Paulo é algo assim muito maneiro, porque ele está dizendo assim, ó, quando eu for aí eu vou compartilhar com vocês alguns dons. É como se ele fosse tirar da bolsa assim e entregar. Na cabeça dele era só chegar lá, pôr a mão e ele ia transferir os dons assim. É um nível de fé muito, muito extraordinário. Amém? Que possamos viver isso em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor chamou eu e você como portadores, dispenseiros mesmo do poder de Deus, e esse poder deve ser ministrado às pessoas. O Evangelho precisa ser prático, precisa ser toque, precisa ser cura, libertação. É claro que a gente vai fluir, cada um na sua particularidade. Eu estou fluindo aqui naquilo que eu penso que Deus me chamou para fazer, além de muitas outras coisas, mas esse Evangelho de Paulo aqui, ele é maneiraço. Então, eu estou indo aí e eu vou compartilhar com vocês dons. É como se ele tivesse com uma bolsa cheia deles, ele ia chegar lá e toma, você vai curar, você vai profetizar, e ele ia liberar isso naquela igreja. Isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio de mútua fé, vossa e minha. Irmão, há muito conforto nessa questão de fé vossa e minha. Você entende ou não? Porque normalmente você líder, você pregando num lugar, você desatando o reino de Deus na vida de alguém, você precisa também de viver a fé mútua, porque você vai chegar nos lugares e muitas vezes você vai entregar muito daquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas é maravilhoso também estar em lugares e você perceber e ser abastecido pela fé do outro. É o que Paulo está falando aqui agora. Eu quero estar aí, eu vou liberar dons, vai ser fantástico, mas a fé mútua é muito necessária. Eu preciso ser carregado também da fé de vocês, de ver o que vocês estão praticando, de ver a que nível vocês estão entendendo o que eu estou falando, no caso Paulo, no caso a mim. Isso é algo muito reconfortante,
esse é o estímulo que qualquer pastor precisa para continuar se derramando, porque ele está vendo que está valendo a pena. As pessoas estão ouvindo, elas estão praticando, elas estão seguindo, elas estão crendo, elas estão vivendo. Isso é a fé mútua, ela é muito necessária na igreja, no ministério. Então não deixe de semear fé aqui, amém? Não deixe nas nossas celebrações de ser alguém que vai se entregar além da média, porque talvez o seu grito, o seu júbilo, na sua oração, num movimento que você faz durante a adoração, essa sua fé sendo liberada, ela se une à minha, à nossa, e essa é a fé mútua da igreja. Ela é que incendeia a igreja, amém? Não espere só ser aceso pela igreja. Elabore uma busca que faça de você alguém que também põe fogo na igreja. Quando você chega, o céu vem por sua causa, por minha causa, por nossa causa. Esse é o desenvolvimento da fé mútua, ela é extraordinária. Eu penso que essa é a que a gente tem vivido esses dias. Olha as reuniões, olha a maneira que Deus tem se derramado em nosso meio. Isso é fruto da fé mútua, é fruto de você começar a dar credibilidade a nós, à igreja, às pessoas, aos seus irmãos, amém? Quando todo o povo ainda é tomado de dúvida, não há fé mútua, porque cada um está salvo-se quem puder. Quando a igreja está nesse estágio, as pessoas estão se apegando aos destroços, elas estão segurando alguma coisa para não morrer afogado. Mas quando a igreja atinge a fé mútua, todos estão por todos. Aí é fantástico, porque eu começo a dar lugar, e o outro também, e eu começo a ser abastecido pela capacidade do outro se entregar. Aquilo me motiva a me entregar um pouco mais. Eu vejo o brilho nos seus olhos, você vê brilho nos meus, e a gente começa a ficar incendiado com isso. As nossas reuniões nunca mais serão as mesmas, a partir desse entendimento. Então isso não pode cessar, amém? Quando eu envio uma mensagem como eu enviei hoje a você, dando testemunho lá daquele casal, há anos eu posso dizer, que chamo, que convido e coisa e tal, e aí você tem um feedback. Não é normal as pessoas mandarem mensagem assim: cara, como que o culto foi poderoso, como Deus falou comigo, minha esposa, minhas filhas, nós estamos apaixonados, a gente vai voltar domingo e tal. É tremendo, isso revigora, isso traz um ânimo novo, e eu quero que você seja participante disso, amém? Eu quero ver esse fogo nos seus olhos, falar: olha aqui, ó, esse aqui estava lá, e Deus me usou, lá ele está curado, ele está vivendo o Evangelho, e a gente vai ser mútuo nessa fé. Esse é o que desata a igreja. Vamos embora, né? Senão não cabe. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Está vendo? Nem tudo é bonança. Ele quer pregar o Evangelho e não está conseguindo. Tem resistências, isso é inerente ao Evangelho. Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Então essa é a ira de Deus contra o pecado, que detém a verdade pela injustiça. Os caras estão se privando da verdade, que estão se apegando muito àquilo que é o erro, àquilo que é injusto. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Então é perceptível que Deus fez tudo. É isso que ele está falando. É só você olhar à sua volta que você vai ver que foi Deus. Entende? Há alguns canais assim que são fantásticos, alguns documentários que eles falam sobre o Sete, sobre formações geométricas em algumas coisas, e a percepção de que há um Criador por causa daquilo, há alguém por trás de um castor
que tem o mesmo estímulo anualmente. Não se trata apenas de comer e se alimentar, é um estilo de vida. Há uma sabedoria regendo tais coisas. Como pode um ganso ter um GPS para fazer uma viagem de dezenas, milhares de quilômetros sem se perder anualmente? Então Paulo está dizendo assim, é perceptível que há um Deus por trás de tudo isso. Agora, tais homens, eles estão se tornando indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eles amaram tanto a sabedoria terrena que ela fez deles loucos. Eles exploraram um vasto conhecimento mental e chegaram ao ponto de darwinismo, de teoria da evolução, e nunca acham o elo perdido, e tal sabedoria deixou eles loucos, porque você precisa de fé para crer no que eles estão falando. Tamanho é o desejo de provar cientificamente, mas você precisa de fé para acreditar no que eles estão falando. Então, fé por fé, eu fico com a doutrina da Escritura, que o céu, a terra, as águas, as marés, a lua, as estrelas, as pessoas testificam que há Deus por trás de todas essas coisas. Então, essas pessoas se alimentaram da sabedoria terrena, eles gostaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, se apegaram a ela e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Lembra quando eu falei para você de buleuma e teleuma? Buleuma é a aspiração de Deus, é lá de Timóteo 2,4, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, lembra? Quando Paulo escreve esse Timóteo, ele está falando sobre um termo grego chamado telema, é um anseio de Deus. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. O anseio de Deus é que todo mundo creia. Um pai, quando gera um filho, o pai quer que o filho seja alguém mau, quer que o filho seja... É o anseio, é telema. Você tem boas aspirações para aquele filho seu, filha sua. Agora, o buleuma é os desígnios. Desígnio não tem como, não é aspiração. É aqui que a igreja às vezes se perde. Deus tem bons pensamentos, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. Então Deus tem muitas boas aspirações a seu respeito, coisa boa ele pensa a seu respeito, sonha a seu respeito. Agora, Deus não tem só anseios, ele tem buleuma, ele tem desígnios, ele tem algo que não é se você quiser. Buleuma é quando Jonas não quer ir. E buleuma é o que faz Paulo dizer: eu estou acorrentado a isso. É meu desígnio. Eu não tenho como fugir disso. Isso aqui não é se eu quiser. Está além da minha capacidade de escolha. O que ele está falando aqui é que essas pessoas, elas abriram mão de sonhar com as aspirações de Deus e elas se depravaram. Elas tomaram a vida como delas e puseram Deus à parte. Então quando o texto está dizendo assim, Deus as entregou, não sei o que, ele abandonou, ele deixou que elas fossem onde quisessem ir. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então estão dando muito mais valor à carne do que às coisas de Deus, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames. Quando fala os entregou, ele está permitindo. Quando você está debaixo do anseio de Deus, você está ali ainda querendo algo com Deus, ele está livrando o seu coração de alguns ataques.
Você lembra lá no Antigo Testamento, quando Abraão mentiu sobre Sara e o rei lá estava quase, teve duas situações, mas em uma delas ele estava lá quase já tendo alguma coisa mais séria com Sara, e aí ele ora a Deus e fala assim: Deus, o Senhor sabe que com integridade de coração eu fiz isso. Aí Deus, aquele texto para mim é fantástico, Deus fala assim: ó, é claro que eu sei, eu livrei você de pecar com ela. Então Deus interferiu ao ponto de proteger ele de não pecar, porque viu integridade nele, viu desejo nele de andar com Deus. O que está acontecendo nessas pessoas? Deus está tirando esse cuidado, que elas cada vez estão mergulhando mais profundamente naquela rota. Então ele está ficando cada vez mais impossibilitado de fazer isso nelas. Então ele entregou essas pessoas à própria sorte, ao ritmo a que elas estão se entregando. Então Deus entregou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então as mulheres estão tendo relações com outras mulheres, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo merecida punição dos seus erros. Amém? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Ele deixou de persuadir, deixou de insistir, deixou de tocar. Então essas pessoas estão entregues a uma disposição mental reprovável. Elas estão convictas que aquilo é o certo, porque Deus deixou de... Entendeu? Muito bem. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Não está falando só de questão de mudança de sexo. Está falando de pessoas que estão se apartando de Deus, se apegando a uma sabedoria completamente errônea, naturalista, humana, limitada. Essas pessoas estão ficando depravadas, longe de Deus, completamente tomadas desse pensamento, debaixo de uma disposição mental reprovável. Não está falando só de mudança de sexo, ele está falando de pessoas se entregando deliberadamente ao pecado. Essas pessoas estão se tornando possuídas de inveja, de homicídio, elas estão debaixo de contenda, de dolo, de malignidade, são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, são gente irada contra Deus, porque eles acham que a culpa de tudo que eles vivem é Deus, quando na verdade é deles, que abriram mão do Criador e se deixaram levar por esse pensamento reprovável. Aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o mundo. Então não queira interpretar esse Romanos 1 pensando apenas na questão de sexo, que as mulheres mudaram o uso natural, os homens... Isso é um dos problemas. As pessoas estão se distanciando de Deus cada vez mais, elas estão se tornando depravadas, elas estão longe do alcance, elas estão fora de alcance, porque quiseram estar fora. Não é que Deus não as alcança, elas se colocaram em uma condição que não querem ser alcançadas, e Deus permitiu. E elas agora estão tomadas de homicídio, de inveja, de dolo, de malignidade, de tão irada com Deus, tão irada com as pessoas, elas inventam mentira, elas blasfemam, esse é o mundo. Por isso que não dá para fazer justiça com as próprias mãos, porque é algo muito, muito profundo. Ok? Então ele está falando de todo... Isso aqui é o mundo. Você me entende aqui? Amém? Essa faixa aqui de 28 ao 32, aliás, desde lá de cima, quando ele fala que as pessoas rejeitaram a informação à nossa volta de que Deus... Ele está falando sobre o mundo à nossa volta. Então o mundo está completamente depravado, não é o que Paulo está falando aqui? Só que agora ele começa o capítulo 2 e diz assim: portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condena, pois pratica as próprias coisas que condena. Lembra aquele negócio que a gente fala na igreja que não tem pecadinho, pecadão? O cara pode fazer algo numa depravação que é aberta, não está vendo.
mas o outro carrega um nível de impureza que é o mesmo pecado, só não é visto por todos. Aí ele acha que porque o dele é escondido, do outro é aberto, está todo mundo vendo, então ele começa a julgar. Ele fala, cuidado, porque você é indesculpável quando faz isso, porque você pratica a mesma coisa, porque o mundo é mau, nós estamos no mundo. Então o que está acontecendo aqui? Os judeus romanos convertidos, que desfrutavam, vamos dizer assim, relativamente de uma certa moral, porque eles estão vindo do judaísmo, você entende o que eu estou dizendo? Os caras são judeus que se converteram a Jesus, então eles vêm de uma outra moral. Na sua essência são praticantes da lei, tem um certo equilíbrio moral neles. Então eles não estão assim debaixo de uma depravação tão absurda. Essa é parte da igreja de Romanos. A outra parte, tudo isso que nós lemos aqui agora. Então o que estava acontecendo? Esses oriundos lá da fé judaica, eles estavam se colocando assim naquela coisa, tipo assim, olha para você ver, que depravação, que absurdo. Eles começaram a condenar essas pessoas. Aí Paulo, ele está assumindo aqui uma retórica, que é a figura de linguagem dele, aonde ele faz as suas objeções, as suas indagações, como se, ele faz não, é como se ele criasse um personagem fictício, alguém que estivesse falando contra o que ele está falando, e ele quando responde a essa pessoa que não existe, ele nem foi lá, ele não visitou a igreja, é uma figura de linguagem, enquanto responde esse crítico imaginário da mensagem que ele está pregando, ele está eliminando as questões que possivelmente surgiam naquele contexto. Então é assim que ele está usando agora. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Que homem? É imaginário, ele não conversou com essa pessoa. Só que essa figura de linguagem dele faz com que quando ele responda a esse homem fictício, ele atinja com informação áreas que num discurso formal talvez ele não atingiria. Ok? Então, aí não fica parecendo que ele está mandando um recado. Se tinha alguém lá pensando desse jeito, ele, Paulo está mandando esse negócio para mim. Não, ele está usando de figura de linguagem. Mas veja bem, o 4, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ele está perguntando, é figura de linguagem. Ele pergunta para ele mesmo, respondeu, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Então não tem distinção, todos pecaram. Essa é a mensagem de Paulo. Agora vai se desenvolver até o capítulo 3. Ele quer provar, ok? Que todos pecaram. Mesmo que o cara veio da fé judaica, o cara está se sentindo absolvido. Você é tão pecador quanto aqueles que estão vindo de toda essa esfera de vida. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Então, se o cara era judeu, ele pecou, segundo a lei, ele vai ser julgado. O cara não tinha lei, ele vai ser julgado sem a aplicação da lei, ele vai ser julgado dentro daquilo que ele... Quem pode aplicar tal julgamento? Só Deus. Por isso que ele está falando, é indesculpável uma pessoa julgar outra pessoa, porque não tem como essa pessoa saber a que nível de entendimento aquela pessoa está. Então a gente tem que deixar isso com Deus, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, está dizendo, não é o fato de você estar aqui nessa aula ouvindo que está fazendo de você santo. É quando você sair daqui e praticar isso que a gente está ouvindo, é que vai promover justificação, santificação, nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quando, pois, 14, quando, pois, os gentios que não têm lei
procedem por natureza de conformidade com a lei. Eu falo isso aqui quase que todo culto. Eu acho que quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, ele está dizendo, uma pessoa que nunca leu um trecho da Escritura, aí ela mata, ela sabe que está matando, ela mente, ela sabe que está mentindo, e quando ela faz algo, vamos dizer assim, de bom que a Bíblia ensina a fazer, ela também tem tal discernimento, ela se torna lei para ela mesma. No julgamento, é esse nível de entendimento que vai ser aplicado no julgamento dessa pessoa. Eu não sabia, aí Deus vai ser capaz de provar que a pessoa sabia. Sim, você sabia. Quando você mentiu, você sentiu isso. Quando você fez, você falou isso. É outro nível de julgamento. É nesse nível que Paulo está aqui com eles agora. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, a consciência, eu prego que ela é, como que eu posso dizer, o resquício da ação de Deus na vida do ser humano. Imagina o homem, Adão, ele é a botija de Deus, ele está cheio do Espírito de Deus. Ao pecar, ele se tornou vazio de Deus, certo? A humanidade se tornou vazia de Deus. Mas qualquer vasilha que você colocar azeite, não fica suja de azeite? Pelo menos um cheirinho, essa é a consciência. Ele está dizendo assim, ora a nossa consciência nos acusando, ora nos defendendo, porque a consciência é a pincelada, é o restinho que sobrou de Deus na vida de alguém. É a consciência que te acusa, olha, se fosse você pedir perdão. É a consciência que te defende, quando você está lá se sentindo mal pra caramba, sua consciência vem e fala assim, mas não foi assim, e você se equilibra. Então a consciência é uma partícula de Deus no ser humano. Quando o Espírito Santo toca você, toca na sua consciência, é essa consciência que leva você à salvação, que o Espírito Santo começa a tocar mais profundamente na sua consciência, logo você começa a ser estimulado, ferroado na consciência. É isso que Deus fala ao apóstolo Paulo em Atos capítulo 9, quando fala assim, ó, é duro para você recalcitrar contra os aguilhões na sua alma. Aguilhão é aquele ferrão lá na cauda do escorpião, e recalcitrar é resistir, dar o braço a torcer, essas coisas. Então Jesus, quando encontra com Paulo, que ainda é Saulo, fala assim, ó, eu sou Jesus que você persegue, e é difícil para você dar o braço a torcer, sou eu, cara, que estou ferroando a sua consciência já faz tempo. Eu sou essa pessoa que estou falando com você faz tempo, que isso que você faz é errado e que eu quero algo de você. Então é ali que começa a vida com Deus. Por isso Paulo escreve mais tarde, diz assim, ó, ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então consciência todo mundo tem, mas a partir que há um estímulo do Espírito Santo na sua consciência, aí é o convencimento lá que a Bíblia fala que o Espírito Santo convence. Convence tocando, convence estimulando, convence dando testemunho interno em você. Sua própria consciência começa a mexer com você. Amém? Vamos embora para acabar? Se porém, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar o segredo dos homens, de conformidade com o meu evangelho, ok? Esse meu evangelho de Paulo, ele fala assim, eu Paulo, segundo o meu evangelho, é porque Paulo é o Moisés do Novo Testamento. Você tem que saber que quando Paulo teve essa experiência com Jesus, ele foi para a Arábia, possivelmente para o Sinai, e ele ficou sumido por anos. O texto depois vai dizer que ele voltou da Arábia, e ele fala assim, o que recebi do Senhor também vos entreguei. Ele não estava na ceia, lembra? Da última ceia lá, que o Judas traiu. Paulo não estava lá, e ele nem conviveu com os apóstolos para saber o que aconteceu lá. Jesus revelou para ele todos os detalhes, por isso ele é o último apóstolo. Aí ele está dizendo assim, ó, eu Paulo, segundo o meu evangelho, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído disse, porque ele é o Moisés do Novo Testamento. Assim como Moisés ficou arrebatado em Deus e recebeu toda a lei, Paulo é o Moisés do Novo. Ele filosofou a lei judaica, transformando ela no cristianismo. E isso é o que ele vai fazer agora a partir de Romanos em diante. Amém? Se porém tu tens
por sobrenome judeu, repousa na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos e luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outrem e não ensina a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar e furtas, dizes que não deve cometer adultério e comete, abomina aos ídolos e lhes rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ele está falando daqueles que já pensam viver em Deus alguma coisa. Ele está falando para aqueles que são oriundos da fé judaica, então os caras estão se sentindo crente, porque já conhecem muita coisa da Escritura. Ele está falando, cuidado, você dizendo para o outro, não faz, mas você faz. Você condena o outro que não deve, mas faz igual. Pode até fazer numa perspectiva menor, mas é a mesma coisa. Então ele está refutando esse espírito religioso que faz com que a gente se esqueça de onde saímos, quem somos, que pecamos. Quando Jesus fala assim, com a medida que medirdes também vos medirão, é disso que ele está falando. Ele não está dizendo para você compactuar com o pecado, mas ele está dizendo para você trazer na memória que você também erra. Quando você for lidar com alguém que errou, é com esse coração que ele quer que a gente lide, com alguém que errou. Amém? Para que a mesma misericórdia que foi aplicada a nós se aplique a todos. Então ele está ali ensinando. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Pois a circuncisão é a aliança feita quando o homem era cortado o prepúcio do seu órgão genital. Aquele sangue derramado ali era o sangue que garantia a aliança dele com Deus. Só que Deus está levando as pessoas a um novo nível de aliança, que não é uma circuncisão da carne, mas é uma circuncisão do coração. É quando o seu coração sangra por Cristo. Isso é a mortificação da carne, isso é a crucificação que você não pode fazer sozinho. Essa é a profundidade do Evangelho. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Olha o que ele está falando para o judeu. Então, assim, o cara que não é circuncidado igual você, mas cumpre a palavra, cuidado que ele pode julgar você no final, porque ele está circuncidado aqui, você está aí no órgão, na carne, mas não pratica. Ele pratica, então ele pode julgar você no fim. Amém? Que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Amém? Então a circuncisão não é da carne, porque a aparência não conta, foi o que eu disse para você. A aparência não conta. A igreja hoje é repleta de aparência. E aqui Paulo em Romanos está refutando profundamente a questão da aparência. A aparência é o mal do século. Amém? Jesus vem refutando isso lá no Mateus, como eu mostrei, né? Raça de víboras, sepulcros caiados. Ele está refutando a aparência. E Paulo está endossando isso agora de maneira muito mais profunda, né? Penetrante, as palavras de Paulo, para que a gente saia dessa questão da aparência e viva uma circuncisão real. Boa, meu amigo Vinícius, recebe aí em nome de Jesus. Amém? Então a gente fica por aqui, terça-feira tem mais, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém?